Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Calma, não vamos falar sobre culinária, não é aula de culinária não. Eu trouxe essa cebola para mostrar para vocês o seguinte: à medida que nós vamos tirando as camadas da cebola, mais camadas vão aparecendo lá para baixo. Olha, podem observar, eu explico melhor. Qualquer estudo de qualquer tema demanda que a gente vá fazendo ligações com outros temas que são relativos àquele tema inicial. Assim é com o nosso estudo de língua portuguesa. Num dos vídeos passados, nós acabamos abordando muito de leve o assunto sobre colocação do pronome, e eu disse no vídeo passado que não iria entrar nos termos técnicos, mas eu percebi que nós precisamos falar também sobre esse assunto, e é por isso que hoje nós estamos trazendo a colocação pronominal. É um desdobramento do vídeo passado. O que é a colocação pronominal? A colocação pronominal determina onde vamos colocar o pronome átono. Lembra dos pronomes átonos? Me, te, se, nos, vos, a e lhe. Segundo os puristas antigos, eles erraram, ou pelo menos se equivocaram, porque eles afirmavam que o pronome era atraído por uma determinada partícula, porque eles estavam considerando só a questão sintática. Modernamente, os linguistas, os estudiosos, perceberam que não se pode fazer só abordagem sintática, fizeram abordagem fonético-sintática, e com isso ficou abandonada essa questão da partícula atrativa. Dentro desse critério, nós também percebemos que essa concepção antiga só se aplica, ou só se aplicava, aos irmãos lusitanos, que tem um ritmo, uma fonética diferente da fonética brasileira. Nós vamos entender melhor esse assunto. De acordo então com a colocação pronominal, existem 3 posições para se colocar o pronome átono. A próclise indica que o pronome vai ser colocado antes do verbo. A mesóclise indica que o verbo será mais ou menos intercalado, ou melhor, o pronome será intercalado no verbo. E a ênclise indica que o verbo será posposicionado o pronome será posposicionado ao verbo. Muito bem, então temos 3 exemplos aqui de colocação do pronome oblíquo. Não me deu a notícia. Significa que a próclise é quando o pronome, que no caso aqui é o me, está colocado antes do verbo. A mesóclise é um caso especial que merece até um estudo à parte. É quando o verbo, sempre no futuro do presente ou no futuro do pretérito, vai ser dividido. Nós vamos colocar uma parte do verbo para cá, o pronome no meio e a outra parte do verbo para lá. Estou falando numa linguagem bem simples para que fique bem claro. E isso é a mesóclise. No terceiro caso, a ênclise é quando o verbo está colocado depois, quando o pronome oblíquo está colocado depois do verbo. Deu-me a notícia. E tem alguns casos especiais que nós não vamos poder colocar o pronome átono no início da frase. Por exemplo, do período: sentei-me, apressem-se, vistam-se, movam-se, mexam-se, render-se jamais. Então são os casos com frases muito simples, com períodos muito simples, em que não se começa o período com o pronome oblíquo. Observe que eu estou dizendo isso e ao mesmo tempo eu estou percebendo que, se vocês observarem, se vocês prestarem atenção no que as pessoas falam, na verdade as pessoas estão quebrando esse paradigma, quebrando essa regra, iniciando em muitos casos com o pronome átono colocado no começo. Mas como eu já frisei bastante, como aqui nós vamos tratar só do português padrão, do português formal, não vamos nos ater muito ao que vocês já observam no dia a dia, tudo bem?
O segundo caso em que não se pospõe em geral o pronome átono é quando o verbo é flexionado em oração subordinada. Vamos pegar um exemplo de uma oração subordinada. Confesso que, esse que indica que a oração é subordinada, tudo me pareceu obscuro. Observem que o pronome está colocado antes do verbo, e essa deve ser a regra, e normalmente é isso que se observa em língua portuguesa. Em geral, em língua portuguesa, isso é muito importante frisar, onde for possível colocar o pronome átono antes do verbo, é assim que nós devemos fazer em língua portuguesa. Com algumas exceções, como por exemplo no início de frase, mas de um modo geral nós vamos colocar sempre o pronome oblíquo antes do verbo. Não se pospõe pronome átono a verbo modificado por advérbio ou precedido de palavra no sentido negativo. Lembram lá no começo da explicação que os puristas antigos falavam da partícula atrativa? É essa partícula atrativa que eles se referiam. Mas provou-se depois que a teoria deles não era exatamente assim. Confesso que tudo me pareceu obscuro, já falamos. No caso aqui da posposição do verbo, no caso de partícula negativa, não me parece, acho os versos perfeitos. Observem que a questão aqui está mais ligada ao ritmo da nossa fala do que propriamente a essa questão de atração. Não me pareceu, não me parece. Parece que o ritmo da nossa fala pede realmente que esse pronome esteja colocado nessa posição. E é exatamente isso que nós vamos fazer, e é isso que nós já fazemos mesmo. O quarto caso, não se pospõe pronome átono a verbo no infinitivo, no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Como eu disse a respeito da cebola, futuro do presente e futuro do pretérito são outros desdobramentos que nós vamos ter que estudar com mais detalhes nos próximos vídeos. Ricardo recordar-se-á do desfecho. Eu não posso colocar esse pronome antes do verbo. Ricardo se recordará do desfecho, não. Eu vou colocar sempre Ricardo ou recordar-se-á do desfecho ou Ricardo se recordará do desfecho. Eu não posso dizer, por exemplo, recordará-se. Eu não posso dizer recordará-se, fica até um pouco confuso para dizer. Ricardo recordará-se. Ricardo se recordará ou Ricardo recordar-se-á. É claro que pela escolha vai acabar recaindo sobre a segunda hipótese aqui. Ricardo se recordará do desfecho. A última regra. Não se pospõe ou intercala pronome átono a verbo flexionado em oração iniciada por palavra interrogativa ou exclamativa. A mesma questão inicial da partícula atrativa, é mais questão de ritmo mesmo. Quantos lhe dá? Quem me explicará a lição? Percebam que, como eu já disse, eu vou frisar novamente, a tendência natural da nossa fala, muito diferente da fala dos nossos irmãos lusitanos, é utilizar esse pronome sempre antes do verbo. É mais natural, é mais espontâneo, e na fala do dia a dia é isso sempre que nós vamos observar. Bem, hoje nós paramos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu continuo afirmando que eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de compartilhar essas pequenas, vamos chamar de pílulas gramaticais. E espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam no meu canal, deem o seu ok, o seu joinha e toquem no sininho para vocês continuarem recebendo as novas notificações. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.